Camada 2. David Hahn, o escoteiro radioativo. David Hahn foi um entusiasta americano de ciência que tentou construir um reator nuclear caseiro quando tinha apenas 17 anos. Anteriormente, David Hahn foi responsável por uma série de pequenas explosões em seu quarto e por abrir um buraco em uma tenda enquanto estava em seu acampamento. Devido aos estragos em seu quarto, seus pais o obrigaram a mover seus experimentos científicos caseiros para o porão da casa. Em um desses experimentos científicos no porão, David Hahn colocou fósforo vermelho em um frasco de vidro e ficou batendo com uma chave de fenda, até que, em reação às batidas de David, o fósforo vermelho explodiu, liberando cacos de vidro que ficaram presos em volta de seus olhos. David não usava óculos de proteção e por pouco não foi cegado. Acreditando no potencial da energia radioativa, David Hahn resolveu criar um reator nuclear caseiro. David Hahn pesquisou e retirou elementos presentes na tabela periódica de objetos comuns, como detectores de fumaça e relógios antigos. David não conseguiu criar um reator nuclear, mas criou uma fonte de nêutrons que emitia níveis de radiação muito acima do normal. Em 1994, a polícia descobriu material radioativo após uma abordagem de rotina. As autoridades federais foram chamadas e classificou o local como área contaminada e realizou uma limpeza completa, removendo e enterrando material radioativo como lixo nuclear de baixo nível. Na vida adulta, David Hahn entrou para a marinha e teve diversos problemas com saúde mental e drogas, morrendo de uma intoxicação por drogas. Em 27 de setembro de 2016, aos 39 anos. Acidente de Palomares. O acidente de Palomares ocorreu em 17 de janeiro de 1966, quando um bombardeio Boeing P-52 Stratofortress da United States Air Force colidiu no ar com um avião-tanque Boeing KC-135 Stratotanker durante um reabastecimento sobre o mar Mediterrâneo perto da vila de Palomares. O acidente aconteceu durante a Operation Chrome Dome, missão da Guerra Fria que mantinha bombardeiros com armas nucleares em voo constante. A colisão destruiu o avião-tanque, matando seus 4 tripulantes e fez o bombardeiro se desintegrar, causando a morte de 3 dos 7 tripulantes. O B-52 transportava 4 bombas termonucleares B-28. 3 caíram em terra perto de Palomares. 2 tiveram explosões convencionais que espalharam plutônio e contaminaram cerca de 2 km² de solo. A 4ª bomba caiu no mar e foi recuperada intacta após 80 dias de busca. Com a ajuda da Marinha dos Estados Unidos e do submersível DSV Alvin, além da colaboração de um pescador local que indicou onde a bomba havia caído. Para reduzir a contaminação, Estados Unidos e Espanha removeram cerca de 1.750 toneladas de terra radioativa, enviadas para descarte nos Estados Unidos. Mesmo assim, parte da área permaneceu contaminada por décadas, exigindo monitoramento contínuo e novos planos de limpeza. O acidente também teve consequências políticas. A Espanha passou a proibir voos militares americanos transportando armas nucleares sobre seu território. O incidente de Palomares, junto com outro acidente nuclear em 1968 na Groenlândia, contribuiu para o fim da Operation Chrome Dome. Até hoje, parte da área ainda apresenta resíduos radioativos e a limpeza completa do local não foi totalmente concluída. Garotas do rádio. As garotas do rádio foram operárias que contraíram envenenamento por radiação por pintarem mostradores de relógio com tinta autoluminosa na fábrica United States Radio em Orange, Nova Jersey, por volta de 1917. Foi dito às mulheres que a substância era inofensiva, portanto eles tiveram um contato direto com ela sem saber de sua mortalidade, lambendo seus pincéis para afinarem as pontas e assim colocando o produto químico em suas bocas, ou até mesmo pintando suas próprias unhas com as tintas. A corporação US Radium contratou aproximadamente 70 mulheres para desempenharem variadas tarefas, incluindo o manejo do rádio, enquanto os donos e cientistas familiares com os efeitos do rádio cuidadosamente evitavam quaisquer contato com si. Os químicos da instalação usavam telas de chumbo, máscaras e pinças,
Estimados 4.000 trabalhadores foram contratados por corporação nos Estados Unidos e Canadá para pintar faces de relógio com rádio. Essas pessoas misturavam cola, água e pó de rádio, então usavam pincéis de pelos para aplicar a tintura brilhante nos mostradores. A então taxa corrente de pagamento para pintar 250 mostradores por dia era de 1,5 penny indicador, equivalente a 0,277 dólares em 2015. Devido aos pincéis perderem seu formato após poucos usos, os supervisores da US Radium encorajaram seus trabalhadores a apontá-los com os lábios ou usar suas línguas para mantê-los afiados. Por diversão, as garotas do rádio pintaram suas unhas, dentes e faces com a tinta mortal produzida na fábrica. Muitas das trabalhadoras ficaram doentes após. É desconhecida a quantidade de mortos pela exposição a esta radiação. Muitas das mulheres depois começaram a sofrer de anemia, fratura dos ossos e necrose da mandíbula, uma condição conhecida como mandíbula de rádium. Acredita que as máquinas de raio-x usadas pelos médicos e investigadores podem ter contribuído para a piora do quadro das trabalhadoras doentes, por submetê-las a mais radiação. Descobriu-se que ao menos um exame foi fraudulento, parte de uma campanha de desinformação iniciada pelo contratante defensor. A US Radium e outras companhias de mostradores de relógio rejeitaram as afirmações de que os trabalhadores estavam a sofrer exposição por rádio. Por algum tempo, doutores, cientistas e pesquisadores cumpriram as solicitações das companhias para que os dados não fossem divulgados ao grande público. Por insistência dessas empresas, médicos profissionais atribuíam as mortes em DSTs como tentativa de manchar a reputação das mulheres já mortas. Desastre Kristen. O desastre de Kristen ocorreu em 29 de setembro de 1957 na instalação nuclear de Mayak, posta na cidade secreta de Oziorsk, na antiga União Soviética. O local produzia plutônio para armas nucleares durante a Guerra Fria. O acidente foi classificado como nível 6 na escala internacional de eventos radioativos. O problema começou quando o sistema de resfriamento de um tanque que armazenava cerca de 70 a 80 toneladas de resíduos nucleares líquidos falhou, aumentando a temperatura, e fez o material secar e provocar uma explosão química forte, lançando material radioativo na atmosfera. A nuvem radioativa espalhou Césio 137 e Strontium 90 por centenas de quilômetros, contaminando entre 800 e 20 mil quilômetros quadrados na região dos Urais Orientais. Cerca de 22 vilarejos, com aproximadamente 10 mil habitantes, foram expostos à radiação e posteriormente evacuados, embora muitas evacuações tenham demorado meses ou até anos. O governo soviético manteve o acidente em segredo e os moradores não foram informados sobre a causa da evacuação. As consequências incluíram contaminação ambiental duradoura, aumento de doenças relacionadas à radiação e possíveis mortes por câncer. Algumas estimativas sugerem milhares de mortes ao longo de décadas, embora o número exato seja incerto. A área mais contaminada foi transformada na Reserva Natural dos Urais Orientais para restringir o acesso. O desastre só se tornou conhecido internacionalmente em 1976, quando o cientista Zoris Medvedev divulgou informações sobre o acidente. Até hoje, algumas regiões próximas continuam com níveis elevados de contaminação por radiação. Acidente com cobalto 60 de Mayapur, Índia. O acidente radiológico de Mayapur em 2010 envolveu o vazamento de cobalto 60 de uma máquina de radioterapia desativada vendida indevidamente para a sucata. A exposição à substância, um emissor de raios gama, causou queimaduras, ferimentos e ao menos uma morte. O material radioativo veio de um Gamma-Cell 220 condenado, contendo 16 lápis de cobalto 60 que foi vendido como sucata por uma universidade. Trabalhadores de um ferro velho em Mayapur desmontaram o equipamento sem saber dos riscos, resultando em contaminação, náuseas, perda de cabelo e queimaduras de radiação em várias pessoas. O material foi removido pelas autoridades e enviado para análise na usina atômica de Naroha. Após o incidente, a universidade responsável foi banida de usar o material e aumentaram as precauções sobre o controle de resíduos nucleares importados. O cobalto 60 é um isótopo radioativo e sintético com meia-vida de aproximadamente 5,3 anos, utilizado em esterilização industrial e tratamento de câncer. Acidente do tanque de urânio de Tokaimura.
ocorreu em 30 de setembro de 1999 em uma instalação de processamento de combustível nuclear da empresa JCO, subsidiária da Sumitomo Metal Mining, na cidade de Tokai. Foi o pior acidente nuclear civil do Japão até o desastre nuclear de Fukushima Daiichi em 2011. O acidente aconteceu quando técnicos misturaram manualmente solução de urânio em baldes e a despejaram em um tanque de precipitação que não era adequado para esse processo. A quantidade de material ultrapassou o limite seguro antes de uma massa crítica, iniciando uma reação nuclear em cadeia que liberou intensa radiação gama e nêutrons. 3 trabalhadores estavam envolvidos: Hisashi Ouchi, Masato Shinohara e Yutaka Yokokawa. Yoshi e Shinohara receberam doses extremamente altas de radiação e morreram meses depois, devido à falência múltipla de órgãos, enquanto Yokokawa sobreviveu com sintomas leves. O incidente causou grande impacto na região. Cerca de 161 pessoas foram evacuadas, mais de 600 trabalhadores, socorristas e moradores foram expostos à radiação e cerca de 300 mil moradores foram orientados a permanecer dentro de casa temporariamente. A área passou por um monitoramento ambiental e milhares de exames médicos foram realizados. Investigações concluíram que o acidente foi causado por erros humanos, falta de treinamento, procedimentos ilegais e falhas na cultura de segurança da empresa. A JCO foi punida, perdeu sua licença de operação e pagou indenizações às vítimas. O caso levou o Japão a reforçar as leis e inspeções de segurança nuclear, além de aumentar o debate público sobre os riscos da energia nuclear. Hisashi Yoshi, mesmo recebendo a dose mais alta de radiação, foi mantido vivo por mais de 83 dias após sua exposição. Sua pele descascou em carne viva, sendo mantido por ataduras, e seu sistema imunológico foi completamente dizimado. Foi dito como antiético manter Hisashi Yoshi vivo, pois ele mesmo estava implorando para morrer, mas era muito importante que ele continuasse vivo para os cientistas, para que eles pudessem estudar os efeitos da radiação no corpo humano a longo prazo, em doses tão altas de radiação. Yoshi chorou e implorou para morrer, afirmando que não era um porquinho da Índia para ser mantido como experimento. Ele sofreu diversos ataques cardíacos e foi ressuscitado diversas vezes até sofrer seu último 83 dias depois. O último ataque cardíaco de Hisashi Yoshi foi provocado por falência múltipla de órgãos. Há fotos na internet sobre o estado em que o corpo de Hisashi Yoshi ficou, mas não é recomendável vê-las. Cecil Carey. Em 30 de dezembro de 1958, no Laboratório Nacional de Los Alamos, o operador químico Cecil Carey trabalhava com um tanque de mistura de 1000 litros. Devido a erros de transferência de resíduos, a concentração de plutônio 239 no tanque era 200 vezes maior do que o esperado. Ao ligar o misturador, o movimento do líquido criou um vórtice que concentrou o plutônio no centro, atingindo a massa crítica. Em frações de segundo, ocorreu uma excursão, liberação descontrolada de energia nuclear, emitindo um feixe de luz azul e uma carga massiva de radiação nêutron em gama. Cecil Carey recebeu o equivalente a mais de 7 vezes a dose letal para humanos. Os efeitos foram desorientação, ataxia, eritemia, pele avermelhada, vômitos intensos, seguidos de uma breve estabilização em fase latente, destruição dos linfócitos da medula óssea e, enfim, 35 horas depois, Cecil Carey sofreu uma insuficiência cardíaca. O corpo de Carey foi tratado como um experimento de oportunidade. Órgãos e tecidos foram removidos durante a autópsia sem o consentimento da família para estudar os efeitos da radiação. Inicialmente, a responsabilidade pelo erro foi atribuída ao próprio Carey, ignorando falhas sistêmicas no manejo dos solventes. Doris Carey foi convencida a não processar o laboratório em troca de um emprego de baixo salário, recebendo pouca assistência real na época. Décadas depois, em 1996, a família de Carey processou o patologista e o laboratório pela remoção não autorizada de órgãos. O caso revelou que a prática era comum em Los Alamos entre 1958 e 1980. O processo foi encerrado com acordos financeiros que totalizaram mais de 10 milhões de dólares entre 2002 e 2007, embora os réus nunca tenham admitido culpa verdadeira. Eben Byers. Ebenezer McBurney Byers
foi um rico industrial, socialite e atleta norte-americano. Destacou-se como campeão de golfe amador dos Estados Unidos em 1906 e posteriormente assumiu a presidência da empresa de ferro da sua família, a Gerhard Iron Company. Em 1927, após ferir o braço em uma queda, Byers seguiu a recomendação médica de tomar Radiator, o produto fabricado por William J. Lee Bader, um farsante que fingia ser médico. Consistia em rádio dissolvido em água. Byers prometia que a bebida estimulava o sistema endócrino e oferecia comissões aos médicos que a prescreviam. Byers tornou-se um consumidor ávido, acreditando que a bebida lhe trazia vigor. Ele chegou a consumir cerca de 1.400 frascos entre 1927 e 1930. O rádio, ao ser ingerido, deposita-se nos ossos, substituindo cálcio. Byers começou a perder peso, sofrer dores de cabeça e seus dentes caíam. Relatos da época descrevem que a sua mandíbula superior e quase toda a inferior foram removidas cirurgicamente e buracos se formaram em seu crânio devido à necrose óssea. Byers morreu em 1932, vítima de múltiplos cânceres induzidos pela radiação. Ele foi enterrado em um caixão revestido de chumbo no cemitério Allegan, em Pittsburgh, para conter a radiação de seus restos mortais. A morte de Byers teve enorme repercussão pública e serviu como um divisor de águas na saúde pública. O caso expôs o perigo mortal das curas radioativas, que até então eram vendidas livremente como tônicos milagrosos. A Federal Trade Commission agiu contra as empresas de Baker, proibindo a publicidade de Radiator e de outros dispositivos radioativos como sendo inofensivos à saúde humana. Em 1965, seu corpo foi exumado para estudos, revelando que seus ossos ainda eram altamente radioativos, ajudando os cientistas a entenderem efeitos de longo prazo na ingestão de rádio. Curiosamente, a imagem que recorrentemente acompanha o caso de Eben Byers acaba não sendo ele e não parece haver registros de sua mandíbula caindo em foto. A imagem parece ter origem em um livro de 1942 intitulado Manual of Standard Practice of Plastic and Maxillofacial Surgery, do Robert H. Eve, um livro publicado pelo governo federal dos Estados Unidos, focando principalmente em ferimentos de guerra. A imagem aparece ao lado de representações de muitos e outros ferimentos graves. Não há referência no livro afirmando que este é Byers, ou que tem qualquer conexão com aflições de rádio. A origem da imagem não é mencionada, no entanto, dado o contexto, parece muito mais provável que este indivíduo seja um veterano da guerra dos Estados Unidos. É muito mais provável que o ferimento real de Eben Byers seja muito mais limpo e menos grotesco por não se tratar de uma ferida de guerra. Portanto, isso acaba sendo muito menos atrativo para ser posto online. Daigo Fukuyo Maru. O barco de pesca de atum com 23 tripulantes estava operando perto do atol de Bikini nas Ilhas Marshall, quando os Estados Unidos realizaram um teste termonuclear Castle Bravo. A explosão foi 2 vezes mais potente do que o previsto, e os ventos mudaram, levando a precipitação radioativa para fora da zona de perigo estabelecida. Horas após a explosão, uma poeira branca de coral radioativo caiu sobre o barco. Sem saber do perigo, os pescadores tocaram e até povaram a poeira, que se acumulou em seus corpos e roupas. Ao retornar ao porto de Aizu, toda a tripulação apresentava sintomas da síndrome da radiação aguda. A primeira vítima, Aiki Tsukuboyama, o radiotelegrafista, morreu em setembro de 1954 por complicações da radiação, sendo considerada a primeira vítima de uma bomba de hidrogênio. Os sobreviventes sofreram por décadas com problemas de saúde, especialmente câncer de fígado e cirrose, e estigma social, sendo muitas vezes evitados por medo de contágio da radiação. Inicialmente, o governo dos Estados Unidos tentou minimizar o ocorrido, sugerindo até que o barco seria uma unidade de espionagem soviética. Os Estados Unidos recusaram-se a revelar a composição química das cinzas para ajudar no tratamento dos médicos japoneses, alegando motivos de segurança nacional. Em 1955, os Estados Unidos pagaram uma indenização de 15,3 milhões ao governo japonês para encerrar o caso sem admitir responsabilidade legal. A tragédia contribuiu para a criação do Conselho do Japão contra Bombas Atômicas de Hidrogênio e a petição com milhões de assinaturas contra testes nucleares.
Dizem que a cena de abertura do filme de 1954 do Godzilla, onde um navio é atacado por um clarão e a tripulação toda é morta, foi inspirada nessa tragédia. Acidente na clínica de Zaragoza. O acidente ocorreu entre 10 e 20 de dezembro de 1990 no Hospital Clínico Universitário Lozano Breza, em Zaragoza. O acidente envolveu um acelerador linear de elétrons utilizado para o tratamento de pacientes com câncer. O desastre foi provocado por um erro durante a manutenção do equipamento em 7 de dezembro. Um técnico realizou reparos no sistema de controle do feixe de elétrons sem seguir as instruções corretas. O erro fez com que a potência de saída do aparelho aumentasse drasticamente. Pacientes que deveriam receber uma terapia de 7 MeV foram expostos a 40 MeV, uma dose quase 6 vezes maior que a prescrita. Pelo menos 27 pacientes foram atingidos pela sobreposição antes que o erro fosse detectado. Os efeitos foram devastadores, como queimaduras graves na pele, inflamação aguda de órgãos internos e destruição da medula óssea. A primeira morte ocorreu em fevereiro de 1991. Até o final daquele ano, 25 dos 27 pacientes haviam morrido. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, confirmou que 11 dessas mortes foram causadas diretamente pela radiação excessiva recebida durante o tratamento. O acidente foi agravado por questões burocráticas. O Conselho de Segurança Nuclear da Espanha tinha uma revisão anual agendada para o dia 19 de dezembro, mas ela foi atrasada. Quando a inspeção finalmente ocorreu, detectou-se que a potência estava muito alta e a unidade foi desativada em 20 de dezembro. Fim da camada 2. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e para ajuda financeira, o meu Pix está na descrição.